E aí, galera, o que acharam da minha convidada, Cláudia Mellen? Maravilhosa. Vamos entrando. Olha aí, ó, Nívia, Gu, bem-vindos. Hoje terei a presença aqui de uma pessoa espetacular, uma amiga que a natação me proporcionou. Boa noite, Nívia. Nívia, na hora, assim, né? Convidado especial, tu aparece bem na hora, né, Nívia? Bem-vindo, Francisca. Bem, a ideia do método Poli é compartilhar experiências e hoje vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Essa pessoa que vai compartilhar a sua história, ela foi uma precursora no trabalho de gestante, ela foi precursora no trabalho de bebê. Ela é uma pessoa fantástica, minha colega da BPNI, tenho muito orgulho de ser colega dela. E ela, sabe aquela pessoa, gente que faz? Gente que faz é a minha amiga Cláudia Mellen. Eu nem vou esperar o pessoal entrar aqui, já vou chamar ela e a gente vai enrolando um pouquinho pro pessoal entrar, Cláudia. Mas eu quero as boas-vindas. Bem-vinda, Ana Paula. Hoje, convidada mais que especial. Olha, não percam essa história, galera. Cláudia Melling está aqui, eu só estou vendo a parede, Claudinha. Ela entrou, agora apareceu o outro lado. Tudo bom contigo, Cláudia? Tudo bem, Paulinho? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Nossa, Cláudia, tu já tivesse algumas vezes aqui, mas sempre picoteada, nunca assim, uma hora. Nossa, nós vamos poder conversar. Tô quase abrindo um vinho para ficar aqui batendo papo contigo. Tava precisando, tô tomando um chá aqui, ó. Pode ser? É, tô tomando uma aguinha também. É. Para trabalhar tem que ser calminho. É, Cláudia, bem-vinda. obrigada mesmo. Muito feliz de estar aqui com vocês. É, normalmente eu faço a live de pretinho, assim, da camisa do Método Poli, mas eu botei até uma camisinha estilosa para ti. Claro, eu também tô com uma camisinha bem estilosa aqui, ó, para você, ó. É. Toda de brilho. Cláudia, olha só. A ideia é contar a tua história, que eu sei que tu tem muita coisa para compartilhar com o pessoal, mas eu também tentando puxar informações técnicas que as pessoas possam ajudar a entender a tua história e fazer um paralelo com as suas histórias. E assim ajudar talvez algumas pessoas nessa jornada que é a profissão, né? E que a gente começou lá atrás. E eu estava olhando aqui o teu currículo, né? E, e a minha primeira pergunta, tu é de São José, veio para São Paulo, como é que entrou as atividades aquáticas na tua vida? Na realidade, assim, eu comecei a faculdade, eu já nadava. Ah, Desculpa. fala. Galera, eu não vou apresentar a Cláudia, porque a live vai ser apresentando ela. Eu vou estar constantemente chamando o currículo, as histórias. Eu peguei aqui o currículo dela para a gente ir compartilhando as histórias. Mas a Cláudia faz uma rápida apresentação assim para quem não conhece e não cair de paraquedas. Desculpa, Cláudia, que eu não te apresentei. Imagina, eu gosto assim, a gente falando como uma conversa mesmo, né? Eu sou professora de educação física, eu me formei há 42 anos atrás na USP. Fui fazer educação física porque eu já nadava no Clube de Regatas Tietê, já tinha uma vivência até como dando aula lá, porque a gente naquela época não podia dar aula sem CREF mesmo, né? E aí entrei na faculdade de educação física porque eu passava praticamente meu dia inteiro naquele clube. Então,
o que vinha na minha cabeça era esportes. E eu tinha no colégio uma professora maravilhosa de educação física, e aí eu estudava no colégio de freira, e aí ela virou, eu falei para ela que eu ia fazer educação física, e as freiras quase morreram do coração. Chamaram minha mãe lá para conversar, porque onde já se viu eu com as notas, porque eu era líder de tudo, líder, fazia esporte e era uma ótima aluna. E as freiras falavam para minha mãe, ela vai perder tempo na vida fazendo educação física, ela tem que fazer medicina, ela tem que fazer odonto. Aí a minha mãe, como já me conhecia, falou assim, irmã, eu não vou nem discutir. Aí eu fiz vestibular, naquela época só tinham 3 grandes faculdades de educação física. Fala. Como é importante ter um professor bom, né? Sim, Tu sim, que te começaste dá, dizendo que teve uma pessoa referência, né? com certeza, porque ela era o diferencial do colégio. Ela era aquela pessoa que estimulava todo mundo para fazer tudo, era uma pessoa que estava sempre conversando com a gente, coisa que professores daquela época não faziam, né? Eles chegavam, davam suas aulas e iam embora. E a gente tinha lá uma referência muito mais próxima dela, porque eu treinava vôlei à tarde, então todo dia à tarde ela estava lá dando treino de vôlei. Então, ela foi realmente a minha referência assim, para resolver fazer educação física. Aí eu fiz inscrição em 3 faculdades, fiz na FEFISA, que na época era a melhor faculdade aqui de São Paulo, de Santo André. Aí fiz em Mogi, que era outra boa faculdade particular, não existia FMU ainda naquela época. E aí fiz USP, mas eu falei, cara, não vou entrar na USP. E aí, assim, entrei na FEFISA, abriram as matrículas, eu fiz a matrícula, falei, ok, é lá que eu vou estudar. E para mim era muito longe, porque Santo André é uma cidade, quem não conhece aqui São Paulo, é uma cidade próxima de São Paulo, não é na cidade. Tem que pegar trem para chegar lá, naquela época, né? E agora é um pouco mais fácil, mas assim mesmo ainda é longínquo. E aí eu entrei e fui embora para o Rio de Janeiro, que eu tenho parentes no Rio de Janeiro, a minha vida inteira, as minhas férias eram no Rio de Janeiro. E fui embora para o Rio para tirar férias. Bora lá. Aí fiquei lá na casa da minha prima, na casa da minha tia, minha avó que morava lá. E aí, de repente, minha mãe aqui de São Paulo liga para lá e fala, pelo amor de Deus, fala para a Cláudia voltar, que ela entrou na USP, ela tem 2 dias para fazer as inscrições e os testes práticos. Aí voltei rapidinho, de ônibusão, né? E fiz inscrição, passei na USP e fui e fiquei lá. Eu fui a última turma da Faculdade de Educação Física da USP de 3 anos. A partir de depois começaram os 4 anos. Você ficou com 3 também, né? Eu peguei a E, transição de 3 para 4 e eu podia me formar, mas eu não me formei porque eu queria pegar algumas cadeiras. Eu tive também um excelente professor, que era o Eduardo De Rose, que eu acabei, que era o médico do esporte, e aí eu queria fazer cadeira com ele também, com o Jorge Pinto Ribeiro, que era o fisiologista, médico, fisiologia, que ele dava. Então, isso eu fiquei um pouco mais para fazer essas cadeiras. E vamos para pegar esse finalizar. gancho, vamos pegar esse gancho. Mudou muito, tu é coordenadora, né? E mudou muito a formação. Como é que tu vê a formação daquela época e a de hoje? Eu vou dizer assim, tá? Eu venho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando eu entrei, era uma escolinha muito básica, uma coisa voltada para a educação física e um estereótipo do professor de educação física que tinha uma bola embaixo do braço e dava a bola. Existia até um preconceito que tu sentisse na pele Sim, quando disseste que sim, ia. E aí teve, na época do Pelé como ministro do esportes, teve um projeto em que fez da URGS um centro de excelência. Se eu não me engano, teve uma outra faculdade, a de Minas Gerais também, virou um centro de excelência. Teve muito investimento no LAPEX, em outras coisas, e deu um boom nessa época da educação física. E eu realmente
vivenciei isso, porque eu vinha a ser professor de substituto, e depois, hoje, eu vejo certas deficiências na formação, apesar das estruturas melhores. Como é que tu vê essa coisa da formação profissional de educação física? Então, Paulinho, eu sinto muito na pele isso, né? Porque a gente tem uma dificuldade terrível de estar captando, assim, começa com estagiários, né? Eles têm um outro pensamento. E eu já aprendi que a gente tem que tentar se moldar a um pouco da vida atual dessa galera, né? Essa geração que está aí é uma geração completamente diferente da minha, da tua, que não é que a gente seja, a gente era Caxias, né? Então, se você estava fazendo um estágio, a gente fez estágio de graça. A gente não ganhava para fazer estágio. A gente pedia, pelo amor de Deus, para aceitarem a gente no estágio, porque a gente precisava do estágio assinado para a faculdade para aprender. E da Então, assim, experiência. eu praticamente paguei para fazer estágio em academias, essas coisas. E hoje em dia tem aí o CREF que protege eles, né? Eles têm lá um contrato de estagiário via faculdade, eles recebem um valor pelas horas que eles trabalham, eles têm auxílio de transporte, coisas que na nossa época não existiam. Então, eles têm uma facilidade grande ao redor deles. Mas sabe que eu sinto falta, Paulinho, e eu não sei se eu ando conversando com algumas pessoas de outras áreas, comprometimento, sabe? Essa galera, ela não vem com esse comprometimento que a gente tinha lá. Tipo, eu estou querendo esse estágio porque eu quero aprender. Eu não sei nada de natação, eu quero vir aqui aprender com esses professores que estão aqui. Não tem esse objetivo. O negócio deles é entrar na academia, que é a porta de entrada é ali, né, no estágio, e trabalhar com o personal. É isso que vem. O ideal deles vem esse. A gente consegue bons estagiários quando vem lá da FMU, que hoje, para mim, é a faculdade que eu mais acredito em formação de bons profissionais, porque tem professores bons lá, né? A gente tem, principalmente na minha área, que a gente tem lá o Alberto e o William, que são pessoas que eu posso confiar no trabalho deles. Então, quando vem um estagiário de FMU, sempre vem com uma bagagem melhor. Mas ainda estão bem prejudicados quem está vindo agora, porque eles passaram a pandemia fazendo faculdade online. Então, outro dia chegou um menino lá que, assim, eu não sabia nadar. E aí, assim, a gente não tem tempo mais de estar ensinando esse estagiário a nadar. Eu preciso que ele tenha pelo menos uma noção básica de o que é nadar. E não tinha, né? Nem aquele nado de rio para disfarçar, sabe? Mas assim, Então, por quê? Porque é geração de pandemia, de formação universitária via computador. Nada de prático. mas eu acho que também as faculdades estão tendo poucas cadeiras de natação, e aí tu descobre menos, né? Tu tem menos interesse. E assim, antigamente, eu não sei você, mas aqui em São Paulo, a vida da gente ou era clube ou era clube. Você não tinha outro lugar para fazer atividade esportiva naquela época. E hoje em dia não tem mais clubes, né? Hoje em dia acabaram-se, a maior parte dos clubes grandes aqui de São Paulo acabaram, sobrou um ou outro, e essa galera não tem vivência de água, não vai para uma piscina, não sabe o que é nadar, Sim. entendeu? Então fica muito difícil, e principalmente quem vem de uma classe um pouco mais inferior, que tem menos possibilidade ainda de ter isso. Então o cara mora longe, já trabalha desde cedo para se sustentar, paga a faculdade de educação física e não tem, bom, como ele vai aprender a nadar? Não sabe. Então, assim, a área da musculação,
é mais fácil, porque eles têm essa possibilidade de frequentar uma academia de musculação, seja onde for, É mais mas a natação efetivo, em né? si, a natação é muito mais difícil. Então, eu estou tendo bastante dificuldade nesse aspecto, só que ao mesmo tempo eu penso, cara, eles têm tantas possibilidades hoje em dia, é tanto curso, são tantas faculdades, né? As opções são inúmeras aqui em São Paulo, e fora isso, lá dentro, eles têm coisas que a gente não tinha, matérias que a gente não teve, é, biomecânica, um monte, assim, coisas e a possibilidade de estar fazendo ali uma pós-graduação junto com a faculdade no último semestre. Eu tive que fazer a faculdade, depois eu tive que fazer curso técnico, depois tive que fazer pós-graduação, sabe assim? Era tudo muito difícil naquela época, e hoje está tudo muito fácil para eles, e eu não vejo essa garra, sabe? Eu acho que isso me incomoda bastante, eu fico bem triste com isso. Eu vejo o professor de educação física como um gestor de pessoas, tá? Porque a gente tem que trabalhar com solução de problemas, nós temos que trabalhar com pessoas tão diferentes, né? Porque a individualidade, né? Cada um é um, então como gerir? E eu vi no teu currículo lá, eu peguei lá da BPNE, que tu fizesse MBA em gestão de pessoas, né? Isso. E atualmente tu é coordenadora, mas assim, tu visualiza, quando tu prepara alguém, tu visualiza, tu fala essa questão da gestão de pessoas para o profissional, o que tu diria para o profissional? Porque eu coloquei agora, no Método Poli 2.2, uma parte específica falando sobre o professor, exatamente solução de problemas, coisas importantes para chamar a atenção da importância do trabalho em equipe, dessas coisas de grupo. Como é que tu vê o professor? Quais as qualidades assim que tu poderia passar para o pessoal em relação a isso? Então, uma das coisas que a gente mais faz lá na academia e mais se preocupa é exatamente com essa parte de trabalho de equipe. Eu vou te dizer que eu faço mais reunião com eles para falar sobre equipe, atendimento ao cliente, formas de você chegar no cliente, formas de você se colocar como profissional, do que de parte técnica. Hoje em dia, é mais isso que a gente se preocupa, porque assim, a parte técnica, de um jeito ou de outro, como a gente tem lá planejamento, a gente tem a nossa metodologia própria da Sumaré, que foi a gente que construiu ali, né? Então, tem uma metodologia, tem os planejamentos, entregou isso na mão da pessoa, você orientando, ela pega isso, certo? Mas essa coisa do atendimento, do cuidado, do olhar para o aluno com uma forma mais especial, essa humanização do profissional. Porque eu acho que às vezes as pessoas se colocam, eu sou o professor, sabe, aqui, e você é meu aluno, então você tem que fazer o que eu mando. Não é mais assim. A gente está ali, é o contrário. Eu estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer por você? Então, assim, a partir do que ele me dá de ansiedades, de necessidades, de valores que ele quer buscar, é que eu tenho que montar o meu trabalho. Claro que eu tenho lá o meu planejamento, eu tenho tudo certinho, mas a forma como eu vou colocar isso para o meu aluno, ela tem que ser humanizada. E essa é a grande dificuldade, porque, assim, a maioria dos professores, eles têm um olhar muito assim, eu estou aqui para dar aula para você e você tem que fazer o que está aqui no treino, nesse treino aqui na lousa. Pô, o cara está de saco cheio, não quer fazer, está cansado. Sente isso dele, né? A gente tem que entender que de um jeito ou de outro, ele é um cliente. Né? Mas uma coisa, mas não existem técnicas específicas de abordagens, de solução de problema, de gestão de pessoas que deveriam ser trabalhados no profissional de educação física?
Eu acho que a palavra técnica me incomoda um pouco quando a gente fala de gestão, sabe? Porque fica uma coisa muito enlatada. E aí, sabe aquelas histórias que às vezes você vê alguns cursos de atendimento, que é tudo igual? É assim que o cliente chega e fala, bom dia, tudo bem? Como é que você vai? Sabe essa coisa mecânica? Isso eu acho que não funciona, pelo menos lá na beira da piscina não funciona. Eu acho que lá o atendimento tem que ser individualizado mesmo. Não, Você pode até ter padrões mas de abordagem. vou te dar um exemplo, Cláudio. Solução de problema, feedback. Tu tem uma Não, sequência que tu apresenta, que tu diz, olha, está sim, acontecendo isso, a consequência é aquilo, se continuar vai ter isso, como nós podemos solucionar? Existe um roteiro, isso de uma certa forma, é isso que eu estou querendo dizer, técnicas ou ferramentas, talvez, menos sim, ferramentas. Ferramentas eu acho que é bem isso. Você ter o começo, o meio, o fim e o depois, né? Porque não é só o fim, é o para depois acertar ainda tem. o compromisso. E isso é um ciclo, né? Que ele vai, volta e começa de novo, vai, volta e começa de novo. Ele nunca tem fim, né? E eu acho que o feedback, para mim, de todas as ferramentas, é a que mais dá resultado para o aluno. Você falar para ele, olha, você começou assim, 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 olha como você está agora, você está percebendo? Você lembra que você fazia tantos metros e ficava super cansado? Olha agora como você está. É isso que vai fazer a pessoa. Isso na vida, né, Paulinho? Eu acho que não é só no nosso trabalho, não. Quando a gente está aí fazendo qualquer coisa na vida e tem um feedback positivo, isso te anima, isso te bota para cima, né? Eu vejo que às vezes eu converso com algumas pessoas e eu pego. Às vezes eu estou indo na academia muito menos do que eu ia, né? Eu estou fazendo um trabalho mais online aqui, eu fico mais vendo as aulas pelo computador. E aí, quando eu vou lá, e aí as alunas falam assim para mim, nossa, eu lembro daquela aula XPTO que você deu e que foi maravilhosa, na aula de que foi maravilhosa e não sei o quê. Aí eu falo, ai, que legal. Assim, elas me dão esse feedback de uma aula de muito tempo atrás que está na cabeça delas. Aí eu encontro mães lá hoje, eu estou lá há 19 anos, né? Eu encontro mães lá hoje que estão com os meninos de 14, 15 anos, que eu dei aula de bebê, né? Então, assim, isso para mim é feedback também. E se você dá um bom feedback para essa pessoa, você vai fidelizá-la como cliente. Eu me lembro que lá no projeto no Santa Joana, quando a gente trabalhava com as grávidas, eu dava aula para as grávidas, aí depois a gente fazia a aula delas com os maridos, e depois a gente tinha esses bebês fazendo aula de bebê, e esses bebês cresciam e iam fazer a aula do infantil sozinhos. Então, assim, era todo um processo de, no mínimo, 5, 6 anos juntos. Aí ela engravidava de novo e continuava lá. Então, assim, era um processo através do feedback, da sensação de bem-estar que ela tem ao estar lá, da confiança que ela tem no seu trabalho. Isso é feedback, né? E para mim, de todas essas ferramentas que você colocou aí, para mim o feedback é o que vai mais me fidelizar o aluno para sempre, entendeu? Perfeito. E às vezes, isso eu acho que mais os profissionais esquecem quando eles estão ali no dia a dia. Eu vou, eu dou e eu não recebo o feedback do que está acontecendo com esse aluno. É isso mesmo que ele quer? Ele está feliz? Ele está gostando? A gente sabe que a gente tem aluno lá que vai obrigado, porque o médico mandou, ou porque crianças, porque a mãe põe lá. Mas a criança também te dá feedback, não é só a mãe que dá o feedback, a criança também. Ela vem feliz, ela participa da aula legal. A percepção da criança, o olhar da criança já é o feedback, né? O comportamento dela. Claro, mas é isso que eu sinto que os profissionais não se levam em consideração, sabe? A técnica, é a aula e o outro lado, e o olhar, né? Eu gravei para a BPNI um vídeo falando de olhar,
de você aprender a olhar para o outro como você gostaria que olhassem para você. Assim, se o profissional se colocar no lugar do aluno, meio caminho andado, cara, meio caminho andado. E o vídeo que eu gravei, eu falei do momento do primeiro mergulho, e eu não falei em técnica, eu disse de observar a criança. Eu dei as dicas de observar a criança para saber o momento que ela está preparada ou está, né, pronta para fazer a imersão. Deixa eu voltar na tua história. Deixa eu só te cortar. E além de observar a criança, observar a mãe, né? Claro. A reação dessa mãe ao mergulho. Claro. A reação dela a esse processo que você está fazendo com o filho. Isso também é importante. Tá bem. Obrigado, André, entrando aí. Ô, galera, vou mandar um monte de coraçãozinho aí para minha convidada, amada Cláudia Mellen. Beijo, Andrezinho. Cláudia, olha só. Eu entrei aqui nos teus negócios e li o seguinte. Eu quero responder uma questão aqui já chamando para a tua história, tá? Em 89, tu, por intermédio da Mercedes, fosse fazer uma certificação em hidroginástica na EA. Não sei se foi 89 ou 90, tá? Mas ali estava 89, tu foi lá. Em 94, tu já estava com o Douglas trabalhando lá no Santa Joana, tá? No Santa Joana. E aí eu vejo um livro, Natação para Gestante, de 97. Tu dava natação para gestante ou era uma hidroginástica? Eu não entendi qual foi a virada da natação para a hidroginástica. Eu tenho duas perguntas. A primeira, a virada da natação e hidroginástica, ou tu chamava um fazendo outro, contando essa tua história da gestante. O que te fascina na mãe, na gestação? Por que é um período assim que a gente tem que ter? O que é a gestação, assim, trabalhar com isso? Então, a primeira pergunta. Tudo começou porque eu dava aula numa academia que se chamava Raia 4, trabalhava com a Mercedes, e a gente tinha feito o curso de hidroginástica, e eu dava... Aí tá ao contrário. Isso mesmo. Mas esse daí já era na Raia 4, lá do Morumbi. Isso. A Raia 4 que eu trabalhava era pequenininha, lá no Itaim, que tinha uma piscina. O Crozevec. Esse foi lá no Morumbi, no Morumbi. Mas eu trabalhava antes, lá na pequenininha, que era lá na Tabapuã. E aí eu dava aula de natação para um grupo de meninas que faziam aula às 8 horas da manhã. E aí é aquelas coisas de destino. Elas começaram a engravidar. Elas tinham uma faixa etária muito próximas. E uma engravidou, dali um mês a outra apareceu grávida. Aí foi no resultado. Eu tinha de 6 alunas que eu dava aula, 4 estavam grávidas. E aí elas começaram a passar para mim situações que eu nunca tinha vivenciado com a aluna. Que elas estavam cansando, que elas não estavam mais tendo estímulo para vir nadar, que a natação estava ficando cansativo, que elas estavam com muita dor nas costas, muita dor no pescoço, não estavam conseguindo render. Aí o que eu comecei a fazer? É isso que eu te falo de sensação, de olhar, de esperar a oportunidade de conhecer o aluno. Que naquela época, para mim, isso não era muito claro. Acabou sendo uma coisa muito... intuitiva. Intuitiva, Aí eu falei, então vou começar a misturar, gente. Vocês passam uma chegada de crawl até o outro lado, chega lá, fica me esperando. Chegava do outro lado, eu dava um exercício de braço, da hidroginástica. Aí agora vamos voltar batendo perna de costas. Chega lá, eu dava um exercício aeróbio, parada no lugar. Agora a gente vai até o outro lado correndo. Comecei a misturar natação com
a hidroginástica, que naquela época não era hidroginástica, era ginástica aquática o nome. E não tinha nada de material. Aí a gente começou a usar meia na mão para fazer de conta que era luva, boinha dos bebês, as boinhas de braço que os bebês usavam, a gente punha no pé delas para fazer como caneleira. Então, assim, todo o trabalho começou a ser mesclado ali. E aí, dali, eu conheci o trabalho do Douglas, lá no Santa Joana, e aí eu comecei a estudar mais, porque gestante é isso, não adianta você falar, eu vou dar aula para gestante, é uma aula como... Não, você tem que pelo menos pegar um livro, estudar, saber o que está se passando naquele organismo, porque é uma mudança, é uma alteração absurda de tudo, de hormônio, de hormonal, corporal, mental, psicológica, tudo. Então, ela é uma usina em ebulição. Então, se você não souber moldar ali, o negócio explode na sua mão. Então, assim, eu fui trabalhar com o Douglas e lá a gente começou a cada vez mais pesquisar, estudar, pesquisar, começamos a dar curso, e aí a coisa foi indo e chegou lá em cima, onde a gente chegou. Mas com o Douglas, tu já tinha um programa de hidroginástica? Já. Lá no Santa Joana, ele já tinha um programa montado mais ou menos, mas aí quando eu entrei lá, a gente mudou várias coisas do que tinha, porque como era, o Douglas trabalhava o lado mais da fisioterapia, né? E a gente introduziu a hidroginástica mesmo. Então, assim, elas corriam, elas saltitavam, elas faziam várias coisas, e faziam a parte em seco também, que tinha localizados, trabalho, a gente usava esteira, uma série de outras coisas. Elas faziam 45 minutos na sala de ginástica e 45 minutos lá embaixo na piscina. E aí era esse o trabalho. Olha quem e aí entrou foram... aí, ó. Douglas, acabamos Ah, ele de falar aí, de lindo! Lindão, lindão, meu amor, meu mestre, meu querido, meu amigo do Conta que coração. termina. Depois a gente rasga. E aí a gente fazia esse trabalho conjunto, sala e água. E era um trabalho maravilhoso, sabe? Assim, minha vida foi Santa Joana, em todos os aspectos, né? Depois as mães começaram a querer que a gente desse aula de bebê lá, a gente montou o grupo de bebê, mas e aí a coisa foi... segura o bebê. Segura o bebê que a gente tem tempo. Quero ficar um pouco na frente. A segunda pergunta que você fez, qual era? A primeira era essa transição e a segunda... Já esquece. No programa de gestante, tá? No programa de gestante, nesse mês passado, eu dei uma palestra junto com o CRU, tá? E a gente saiu da palestra na universidade aqui e fomos num restaurante bater papo, comemos um negócio antes de ir para casa e ficamos batendo papo. E ele me disse que o futuro da hidroginástica, que o cara sabe, né? O cara é estudioso, é a segmentação. E eles estão estudando só grupos de diabéticos, a importância da imersão na hipertensão. Então, para ele, o futuro é a gente fazer programa para emagrecimento, programa para hipertenso, programa para, tá? Para podermos... E ele considera que a hidroginástica ficou patinando um bom tempo pelo fato exatamente de não criar programas, e ele acha que da hidroginástica, a gestante foi a que teve o maior boom por causa de 3 pessoas que, de uma certa forma, enveloparam a hidroginástica para oferecer um programa de hidroginástica para gestante. Ele citou o teu nome, Cláudia Melli, a Denise e a Ilana, lá na Qualitá. Por quê? Porque fizeram, nós lá na Qualitá, até hoje temos o programa de hidroginástica para gestante, que tem uma palestra, aula com os maridos, tu tem dicas, tu tem algo a mais do que simplesmente fazer hidroginástica, tu tem né, a cereja do bolo. Então,
quem está pensando em fazer um trabalho, tu concorda com o Cruel da importância de fazer esse envelope de grupo? Eu acho ideal, trabalho ideal. Eu só sinto que é um pouco difícil, na atualidade, você conseguir horários só para essas coisas, para você ter só gestante, só terceira idade, só diabéticos. Eu acho que esse é o futuro. Quem fizer isso, eu acho que vai se dar bem. Eu acho que é importante. A gente, lá na Sumaré, não consegue por conta de horários mesmos. As grávidas, elas trabalham, elas não conseguem vir só naquele horário. Ah, eu preciso vir, então vem no horário da hidro normal, né? O que a gente faz é dar um trabalho diferenciado. Enquanto todo mundo está fazendo uma coisa, a gente individualiza com elas ali ou diminui o exercício, ou modifica a forma de fazer aquele exercício, ou até faz outro exercício diferente. É isso que a gente faz, porque a gente tentou fazer essa coisa mais específica, mas não funcionou. Mas eu acho que é o ideal. O que funcionou bem, a gente tem uma turma que isso, essa turma não existe mais, mas até antes da pandemia, ela é um determinado horário que só tinha senhorinhas, né, o pessoalzinho dos 60 a mais aí, e que as gestantes faziam aula com elas, e era muito legal, porque os objetivos são mais ou menos parecidos. A gente tem que tomar cuidado com frequência cardíaca, a gente tem que dar muita atenção, a gente tem que observar cuidados com sobrecarga, a gente tem que ficar de olho como ela está reagindo aos movimentos, a gente tem que controlar. Então, assim, deu muito certo essa liga, principalmente porque as velhinhas viam as grávidas fazendo e falavam, nossa, como agora é diferente, na minha época não era assim, e as grávidas se sentiam acarinhadas e cuidadas pelas senhorinhas, entendeu? Então, essa turma deu certo. Eu acho que quando você não tem a possibilidade de separar tão segmentadamente como a gente gostaria, juntar esses dois grupos que têm características bem parecidas de cuidados, funcionam bem. Tá. E para finalizar essa parte de gestante, a gente entrar para os bebês. O que é trabalhar com gestante? Qual é a... Nossa, cara, para mim são 3 segmentos que assim mudaram a minha vida para conhecer pessoas, cuidar de pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito cuidadora, né? Eu sou muito mãezona. Eu não tive filhos, mas eu cuidei de filhos de todo mundo que eu podia cuidar. Então, eu acho assim, é um momento na vida da mulher que é único. Por mais que ela tenha 5 gestações, ela vai ter 5 momentos completamente diferentes na vida dela. E a gente, como profissional, participar desses momentos, olha, é que nem propaganda de cartão de crédito, cara, não tem preço. Porque, assim, o retorno que ela te dá a esse cuidado que você está tendo com ela nesse momento é uma coisa incrível, assim, me fez crescer muito como pessoa mesmo, sabe? Assim, eu tive que estudar exatamente para ter cuidado no que eu falava com elas, eu tive que ir atrás de informações para que essas informações que eram dadas para ela fossem informações coerentes, eu tive que me policiar para não me intrometer na vida dela, sabe, coisas assim? Eu aprendi muito como tratar as outras pessoas. Então, as grávidas, para mim, são um presente de Deus, assim. E aí os bebês acabam vindo, né, como esse presente também, porque é outro momento. Você, às vezes, está ali com aquela grávida que foi sua e o bebê está ali na água, ele te reconhece, a voz, ele tem um processo de afinidade maior com você. E o outro grupo que me traz muita satisfação é o idoso. Então, assim, de qualquer forma, se você for pensar bem, é tudo para cuidar, né? É todo mundo que quer ser cuidado. É a grávida, é o bebê e é o idoso. E é isso que... Eu fui fazer curso de doula para poder
entender um pouco mais esse trabalho com as grávidas, porque eu quero fazer doulagem voluntária, não quero ganhar para ser doula, eu quero fazer doulagem em hospital público, tá ali com a grávida no momento da necessidade de ter uma mão ali para ela segurar, sabe? E é isso, é você poder dar a mão para alguém e falar, tô aqui, seja para o que for, eu tô aqui, tô te olhando, tô te cuidando, tô te vendo. E tu acha que isso é uma coisa da Cláudia ou uma coisa que o professor, de uma certa forma, é? E o professor é um pouco isso? Eu acho que é um pouco da Cláudia, sim, mas eu acho que todo professor pode ser um pouco disso. Basta ele se entregar. Eu acho que precisa se entregar. Se não se entregar para a coisa, não funciona, né? Eu acho que tem muito professor que fala assim, eu sou homem, eu vou dar aula para grávida. Não tem problema algum, você tem muito homem sensível pra caramba aí. Você é um deles, né? O Douglas é uma pessoa que cuida de gestante como ninguém, entendeu? Eu acho que, assim, precisa ter sensibilidade. Se você tem uma sensibilidade para sentir o outro, nesse sentido de necessidades, do que ela está esperando de você, dá. Isso não é só com a grávida, né, Paulinho? É com qualquer aluno. O bebê é exatamente isso. Vamos virar a página. Nasceu, o bebê é exatamente isso. É tu, a cada momento, porque tu pode ter um planejamento, mas a cada momento existe uma necessidade diferente do bebê e tu tem que ter a expertise, tem que ter a liga de saber acelerar ou botar o freio. O bebê... Então, mas aí entra a individualidade do profissional, né? Porque, assim, tem profissional como você, como eu e como vários profissionais que eu conheço que tem essa expertise de percepção, né? Mas o que eu quero dizer, Cláudia, que eu acho que a gente está aqui para compartilhar nossa experiência e ajudar os outros a talvez encurtar o caminho, que esse é um ponto fundamental para o profissional. Que o profissional, em vez de pensar simplesmente como segurar, como fazer um mergulho, como fazer isso ou buscar a flutuação, é de tentar perceber no bebê o que ele precisa. Esse olhar que eu acho que não existe nos livros e que é o que a gente pode passar assim, de diferente, que eu acho que é uma coisa que o profissional que vai trabalhar com quem precisa de cuidado tem que entender. Se eu fizer um cuidado mecânico, tá bem, eu vou ajudar ele, mas não vai ser. Sim. Essas pessoas precisam de sentimento. Elas precisam sentir a resposta. Elas precisam aprender a ter o feedback do que ela está fazendo, o que está vindo para ela. Se está vindo continuo, ou se está vindo paro por aqui, ou se eu volto um pouco para trás para começar. Tem que ter essa sensação, essa sensibilidade de perceber o feedback do outro. Que eu acho que, como você mesmo disse, não tem livro que ensine isso, né? Eu também acho que a gente tem aqui uma coisa que as pessoas estão começando. A gente tem vivência, né? A gente tem vida nas nossas costas. A gente passou por muita coisa. A gente passou por várias experiências que nos ensinaram a ser assim, a ter essa leitura, né? Eu acho que essa deve ser a nossa cobrança, a minha, a sua, com relação aos jovens que estão vindo aí. A gente tem que abrir a cabeça deles e falar, não é só mecânico, não é só técnica, é coração. É isso aí. Sabe? Se não botar coração na história, não funciona. A gente sabe que bebê, se você não gosta de bebê, se não gosta de dar aula de bebê e está dando aula de bebê porque foi a aula que sobrou lá para você dar, porque senão você não ia perder aquele emprego, cara, perde o seu emprego e sai fora. Porque o bebê vai sentir. Não só ele, como o pai também, né? O pai que está ali junto na água, vendo o teu trabalho, vai sentir. Eles sentem no toque.
o idoso sente no olhar, a grávida sente na sua palavra, entendeu? Então, não adianta, tem que aprender a olhar para o outro como gostaria que olhassem para você. Essa é a minha tecla, é a minha frase de vida, sabe? Eu quero fazer para o outro o que fariam para mim, Tá, sabe? mas Falar para o outro o que falariam para mim. muito bem. Agora eu vou pegar e dizer a seguinte. Tu me dissesse, eu sou sacana, viu, Claudinho? Eu sou sacana. Tu me dissesse que na hidroginástica tu não consegue fazer só a turma das gestantes e que o ideal seria tu ter. Mas na natação tu consegue dividir não sei quantos níveis, né? E ter os horários, Sim, e tu tem a... sim. Como é que é o trabalho lá, ou que tu estruturasse, como é que começou o trabalho de bebês e hoje? O que que tu tens assim como concepção para o trabalho de bebês? A gente tem as turmas de bebê, que a gente chama bebê acompanhado, que é o bebê 1, que entram as mães Vai até que ano? junto, vai até 2 anos, 2 anos e meio. Aí, com 2 anos e meio, começa a passar para o que a gente chama de bebê 2, que são menos crianças, ficam na plataforma 2 crianças com o professor só. E o pai fica um tempo até a gente conseguir cortar o cordão, esse pai vai saindo aos poucos, fica ali na escada, fica ali e sai. E aí essa criança fica ali no bebê 2 até 3 anos. Aí com 3 anos ela vai para o que a gente chama de adaptação. Na adaptação, ela é dividida em 3 níveis. A adaptação eu tenho as conchinhas, que são os bebês de 3 até 4 anos, que precisam de ajuda para fazer tudo, que não tem muito equilíbrio para caminhar na plataforma, que até conseguem andar na plataforma, mas não tem uma habilidade para fazer as coisas muito sozinhos. Quando essa criança consegue se lançar da plataforma até o professor, e o professor consegue lançá-la de volta na plataforma, ela recupera a vertical, e ela já tem um domínio em cima da plataforma, ela passa para o que a gente chama de siri. O siri é aquele que, se agarrar em alguma coisa, se desloca. Então, ele agarra no halter, ele agarra no espaguete, ele agarra na pranchinha, ele tendo um objeto para se sustentar, que a gente chama a ajuda, né? Não é a ajuda mais da mão do professor, mas é de um objeto, ele se desloca. E aí, esse é o conchinha, que vai de 4 até 4 anos e meio, 5 anos. Vai variando muito de criança para criança. Essa coisa da idade para a gente é uma coisa muito só meio assim, existe, mas a gente tem crianças de 5 anos que chega lá e que é conchinha. Mas não dá para fazer junto com os conchinhas, daí a gente bota ali no siri. Principalmente agora com a pandemia, que a criançada tá vindo bem, bem, bem fraquinho mesmo, né? Os pais deixaram aí 2 anos as crianças que já poderiam estar 2 anos dentro d'água. E depois essas conchinhas, depois do siri, eles vão ser águas-vivas, que ainda é adaptação, que é de 4 anos e meio, 5 anos. Por que é água-viva? Porque flutua, porque tem sustentação, porque não precisa de nada mais para segurar, porque já desenvolveu um cachorrinho, consegue se deslocar de um lado para o outro, faz flutuação ventral e dorsal, faz a reversão. Então, essa criança está totalmente adaptada, faz isso, ela vai para outra piscina, a piscina grande. E lá ela começa a iniciação, que a gente tem a iniciação, depois ela passa para o básico, na iniciação ela aprende o crawl, bem bonitinho, aí ela passa para o básico, do básico ela passa para o avançado ela já nada a piscina inteira, 25 metros, então na iniciação ela nada 10 metros, no básico ela nada 15 metros, no avançado ela nada 25, e o pró que é a galera que já nada forte, entendeu? Esse é o processo. Tá, mas, tudo bem. E a criança entra com 7 anos e nunca entrou na piscina? Então, quando ela tem 7 anos e nunca entrou,
a gente deixa ela na iniciação, que é a faixa etária das crianças que estão lá, e o professor dentro da água, todo esse trabalho, tanto de iniciação como de básico, o professor está dentro d'água. Ele está ali e eu tenho um estagiário que fica junto e o estagiário faz a adaptação desse aluno de 7 anos, que a gente está tendo muita criança com 7 anos que não faz nem bolinha. Não, é isso aí. Mas ela entra na iniciação com as crianças da faixa etária dela, porque eu não tenho condição de botar essa criança lá na piscina pequena na adaptação, né? Mas eu tenho um estagiário que acompanha o professor e faz todo o processo. Essa criança, ela aprende rapidamente, né? Porque tem essa possibilidade. Ela tem potencial, mas não tem a vivência. Exatamente. E aí o estagiário estando ali, ele faz às vezes de pai, né? Ajuda lá, leva atrás, toma conta, ensina, e aí vai fazendo o processo. É isso que a gente tem, é o que temos para hoje, é assim que a gente funciona. Tá. Na minha época, quando eu dava aula de natação, era várias faixas etárias juntas, tudo junto ali. No clube, então, as mães olhando, a mãe tomando sol e a galera lá, eu com 15 crianças, cada uma fazendo uma coisa. E é assim que a gente aprende na vida a trabalhar, né, eu acho. Porque eu percebo que os jovens, quando você fala, esse nível é esse, eu fico pensando, eu falo, cara, como é que eu dava aula para 15? Tudo diferente, cada um de um jeito. Agora é tudo muito fácil, né? É o que eu digo, eles têm muita coisa na mão, né? Meu amigo Silvio entrou aí. Silvio, beijo. Tá, e me diz uma coisa. As aulas são rotinas? As aulas lá, hoje, de bebês, tem a divisão de níveis, são rotinas? Ou tu tem planejamento? Numa aula tu faz uma coisa e na outra aula tu vai fazer outra coisa? Não, a gente tem um planejamento mensal, tá? Dividido, porque lá as crianças vão de 2 a 3 vezes na semana, né? Tu não tem... Então a gente tem... Não entendi? Picou. Tu tens uma vez por semana ou não? Só de sábado. Tem gente que faz só de sábado. Então é 1, 2, 3 é muito pouco. São poucas as crianças que fazem 3 vezes por semana, porque é incompatibilidade de agenda dessa galerinha, porque tem Kumon, tem judô, tem inglês, tem computação, tem robótica, tem mais não sei o quê, tem o tênis, tem o futebol. Então, assim, é incompatibilidade de agendas mesmo. Então, é uma vez por semana, normalmente a galera que faz aos sábados. E o resto faz 2 vezes por semana. Então, a gente tem um planejamento mensal, né? Que é separado por semanas. Então, naquela semana, o que a gente faz? A cada semana, todo mundo tem um mesmo objetivo, nos 3 níveis. Se é sustentação, todo mundo vai trabalhar a sustentação. Se é batimento de perna, todo mundo vai trabalhar o ponto principal, né? É o batimento de perna. Então, a gente tem esse planejamento, eu vou mexer aqui um pouquinho que eu vou afastar. Bom, a gente tem esse planejamento que é mensal, separado por semanas, o objetivo da semana, e aí é assim que a gente funciona, que a gente trabalha. Então, cada semana tem um objetivo central, mesmo... Exatamente. Não entendi. Mesmo com os bebês, tipo 6 meses, 8 meses. Os bebês, o que acontece? Eu tenho bebês de 6 meses que vão até com crianças de 2 anos e meio. O que a gente consegue fazer? A gente tem 2 professores na água. Então, a gente consegue fazer a mesma coisa, mas com as crianças menorzinhas, um professor faz aqui, e com as crianças maiorzinhas, o professor estimula aqui. A mesma atividade. Quantas eu não consigo ter uma aula de bebê? 10 bebês. 10 bebês. Tá bem. Meu espaço é pequeno, né? Eu tenho ali uma piscina de... E me diz um espaço... como é que é trabalhar numa piscina que tem um aquário? Como é um sonho. Para nós. Cara, esse aquário é maravilhoso, assim. Ele ajuda muito quando você está dentro d'água. Porque o que acontece? Você nunca entrou lá dentro desse aquário. Mas você consegue, quando entra
Eu já visitei lá e tive na água. Eu Mas não entrei dentro da piscina. mas é isso que é. Quando você entra dentro da piscina, aquela borda, ela te isola um pouco. Ela é um aquário mesmo. Então, assim, você fica meio que isolado lá dentro. É diferente da outra piscina, que a borda é baixa, que você vê a pessoa passando, você vê pé aqui, você vê pé ali. Lá você fica muito isolado. E o aquário ajuda a gente muito aos convencimentos a entrar na água, né? A criança, vamos dar comida para o peixinho, mas daí de fora o peixinho não consegue comer, vem aqui no meu colo, ó, e você me ajuda a pôr comida para o peixinho, Coitado, aquela coisa do tudo gordo. agora a gente tem umas carpas deste tamanho, assim, gigantes lá, tão maravilhosas. E, assim, ajuda muito nessa parte pedagógica, né? Ajuda, sei lá, a gente consegue trabalhar cor. Então tem o vermelho, o peixe branco, o peixe dourado, o peixe, sabe assim? Aí tem, a gente trabalha a família, que a gente fala que o grandão é o papai, o médio é a mamãe, o menorzinho é o filhinho. Então, assim, você consegue fazer várias jogadas interessantes usando o aquário e ele realmente facilita o trabalho nessa coisa do isolamento, sabe? Por mais vidro que a gente esteja lá, você fica isoladinho lá dentro. No site tem a foto da piscina? Eu acho que tem. Eu entrei a Sumaré Esportes, né? É, Não tô achando. Deixa eu ver. e o mais legal é que aquela piscina foi construída por um erro, para consertar um erro, né? A borda foi construída para consertar um erro, e que deu muito Conta certo. para a galera aí. A piscina ela era rasa, ela tinha 1 metro de profundidade. E ela foi feita para as crianças ficarem em pé lá. Só que assim, as crianças ficariam em pé e só para isso funcionaria, não tinha uma outra possibilidade. E aí o Amilcar, que é o gerente, junto com o dono, falaram: não, a gente precisa botar isso aqui, fazer isso aqui ficar mais profundo. E para ficar mais funda, não dava para cavar para baixo, porque embaixo dela já tem todo encanamento, tem toda uma galeria lá de encanamento. Aí a solução era subir uma borda. Então, a princípio, ia ser só uma borda normal, uma borda de borda de piscina, né? Aí o dono falou que não, que ia ficar feio, porque ia ficar estranho, não sei o que. Então vamos fazer uma borda de vidro, com um tijolo de vidro. Aí não, tijolo de vidro não dá certo, então vamos fazer uma armação. Aí a coisa vai vir, vamos fazer uma armação de vidro. Aí chamou um super engenheiro lá que trabalhava com isso, meio tipo o professor Pardal, sabe? Aí o cara inventou uma estrutura lá que a gente consegue até ficar em pé em cima do aquário. Dá para subir em cima do aquário. Mas aí só um aquário com água, não, vamos pôr peixe. A princípio, a gente pôs peixe do mar mesmo, peixe marinho. Mas aí a temperatura da água, da Muito piscina, quente. não deu conta, eles acabaram morrendo, aí trocou a água, e aí a gente pôs. E hoje a gente tem uma profundidade de 1,30 m, né? Então, até as aulas de hidro são feitas lá, dentro dessa piscina também. Maravilha. Claudinha, eu estava procurando, não achei a foto, eu ia mostrar aqui para o pessoal. Mas só a pessoa É, imagina a borda ser um aquário e tu dentro da piscina. É maravilhoso isso. E as é muito considerações legal. finais. Nós estamos, falta 1 para as 10, nós estamos 1 hora conversando. Nossa! Caramba! Meu Deus! Nós estamos 1 hora aqui de papo, conversando a tua história. Delícia! Que Maravilha. Olha, delícia! adorei compartilhar. Vou botar, salvar isso aí no YouTube lá. Pessoal, considerações finais, sei lá o que tu quer dizer, mandar um beijo para alguém. Eu só quero dizer que, assim, eu acho que o que mais as pessoas têm que Aí, pensar por aqui favor, mande coraçõezinhos para minha convidada na hora final agora. é. O pessoal quer ver essa piscina aquário aí. Eu tô... Eu vou mandar uma foto, eu vou mandar umas fotos para você, você posta aí Tá. no seu Instagram. Me manda uma Eu foto acho que eu vou fazer uma postagem perguntando quem quer
trabalhar numa piscina dessas? É isso aí. Faz É só mandar currículo. currículo, hein, Claudinha? Tô precisando muito. Pode mandar. O que eu acho que é mais importante, assim, você como profissional, pensar que você fez a diferença na vida de alguém. Eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar. Fazer a diferença na vida de um outro ser humano, sabe? Eu vejo os professores que trabalharam comigo, que até hoje são meus amigos, eu vejo mães de bebês, eu vejo bebês que já estão levando filhos para nadar lá, sabe assim? Já teve o pai que nadou, a bebê que era meu lá de Santa Joana, que já levou filho para nadar lá. Então, assim, é fazer a diferença na vida. Como essa professora de educação física fez a diferença na minha vida profissional, eu acho que você, como professor, tem que pensar nisso. Você já está num cargo que você tem o poder de fazer a diferença, né? O professor, qualquer professor, hoje em dia, é tão pouco valorizado e é a pessoa mais importante da vida de um ser humano. E eu acho que quando a gente faz a diferença na vida de alguém, isso já vai te fazer um bem danado. Então, é isso que eu busco, fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. É isso. Claudinha, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por compartilhar essa Obrigada. história linda aí, pela tua simpatia, por essas mensagens aí final. Ó, tô arrepiado. Me lembrei, sério, eu me lembrei de um aluno que veio, um menino já grande, tá? Um menino grande, já fazia uns 5 anos que tinha saído da academia, porque a gente fica só até os 7, né? Daí a piscina fica pequena para nadar e eu não vou ficar segurando, né? Vai adiante. E, Vai para a e vida. ele me trouxe um pôster dele nadando. E ele estava competindo agora, mas tu vê, 5 anos depois eu nunca mais tinha falado. Eles tiraram uma foto e o cara fez questão de fazer uma dedicatória e levar lá para mim, assim. É exatamente o que Então, tu falasse, marcar as pessoas, né? você fez a diferença na vida dele. Eu acho que quando a gente sente isso do outro ser, sabe? É, quando você encontra alguém que você deu um curso lá na ENAF, que tinha 200 mil pessoas, e o cara fala, professora, eu lembro da sua aula XPTO. Nossa, aquilo me preenche, assim, sabe? Eu acho que é isso que faz a diferença na vida da gente, ser preenchido pelo outro. Claudinha, um Te beijo, amo, um beijo, te amo muito. muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo para você. Beijão. Tchau.